Deixa eu dar um tempinho para a live se estabilizar. Pessoal chegando. Boa noite a todos. Dá um tempinho aqui, pessoal, só para a live estabilizar, chegar as mensagens para a gente começar, né? Hoje vai ser uma live muito interessante. Acredito que a gente vai construir uma base de conhecimento que muitos possam não ter adquirido, assim como eu, né? Só pesquisando a gente consegue compreender outras coisas que a sociedade nos impõe. Só para contextualizar, enquanto a live vai estabilizando, o motivo da live de hoje foi um despertar meu sobre os meus estudos, né? Esse ano de 2021 eu decidi meio que estudar um pouco sobre o Foucault. Eu já tinha lido alguns livros do Foucault, mas não dentro do tema da sexualidade, né? E quando eu adentro ao tema de sexualidade, eu me deparo com um perfil do Instagram chamado Subjetiva. E esse perfil do Instagram chamado Subjetiva me despertou porque fez um link do que eu estava lendo, né? Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Foucault, né? A Vontade do Saber, que é a história da sexualidade. Então, diante dessa leitura, Jardiael tá aí. Boa noite, Jardiael. Para a semana a gente faz uma live, né? Falando sobre a educação. Interessante. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Então, contextualizando aqui um dos motivos da live, essa minha leitura sobre sexualidade me despertou, né? E diante disso, eu pude me deparar com o perfil da página Subjetiva. E eu percebi que, para além dos conceitos propostos dentro da sexualidade, existia muito mais do que a sexualidade em si, mas a arte como impulsionamento dessa perspectiva teórica, né? E eu achei muito interessante. Eu comecei a ver os feeds, as postagens, e eu comecei a me deparar com as questões que foram interessantes, né? Então, assim, como uma pessoa pode conciliar várias nuances dentro dessa ótica e do trabalho sexual e com a arte, né? A forma dela propor isso, né? Então eu fui um pouco audaz, eu posso dizer assim, e decidi escrever um artigo sobre isso, né? E eu terminei o artigo, escrevi falando, e um dos objetos de pesquisa foi compreender como existe essa nuance da sexualidade juntamente com a arte, e também uma perspectiva de um feminismo dentro dessa nuance, né? Então, esse perfil me trouxe grandes respostas sobre isso, né? Então, assim, foi essas perspectivas que me fizeram compreender como a sexualidade ela pode trazer uma nuance com outros fatores, né? Então, assim, nada mais do que terminar esse trabalho do que convidar a pessoa em si para a gente conversar sobre isso, né? Então, a pessoa é o perfil Subjetiva, ao qual eu venho postando esses dias, né? Inclusive já está aqui, né? Já eu chamo para a gente conversar. E ela vai trazer um grande pensamento, né? Eu acho muito interessante a sua visão, né? A sua perspectiva sobre todas essas nuances que a gente vai debater, né? Então é isso. Eu vou disponibilizar o trabalho
eu normalmente coloco na academia, né? No site da academia, eu vou deixar o link, vocês pesquisam, caso vocês queiram ler. Eu garanto que vai ser de muita valia, porque eu ultrapassei algumas visões que a gente tem, e muitas vezes são visões que, por mais que a gente tenha um pensamento um pouco, vamos dizer assim, à frente do que a gente pode compreender, mas existem coisas que só a gente adentrando mesmo dentro dando ouvido, né, fazendo com que a voz alheia venha a chegar a gente vai compreender, né? Então, para isso é que eu convidei ela, né, para ela trazer o seu pensamento, né? A pesquisa em si foi em cima não só da pessoa Paula, né, que é subjetiva, como desses 3 livros. Eu estou indicando aqui caso vocês queiram é, adquirir ou ler, se for do interesse, né? A live em si vai ficar gravada para algumas pessoas que possam assistir depois, né? Então eu fiz em cima da história da sexualidade do Foucault, né? O livro 1, A Vontade do Saber. Eu li também esse livro, Teoria King Kong, da Virginia Despentes, e Puta Feminista, que é um livro da Monique Prada, né? Que traz em si o que seria os pensamentos que envolvem dentro da sexualidade, como também do trabalho sexual. Eu vou convidar já aqui Paula para a gente introduzir e já conversar. Tá tudo certo para a gente já ir começando aqui. Olá, boa Tá, noite. tudo bem? Tá- tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo sim. Ótimo, ótimo. Eu fiz uma introduçãozinha do que me levou a chegar a escrever sobre você, né? Todo esse preâmbulo, assim, de eu começar a ler. Eu sempre disse, ó, o ano de 2021 eu vou ler um pouco sobre sexualidade, sobre Foucault, e a chegar ao ponto de ver tua página em si e você ter essa audácia de mandar um direct e dizer, ó, posso tirar algumas ideias contigo aí para a gente escrever alguma coisa, né? E eu agradeço desde já, porque você foi altamente prestativa, né? Eu juro a você que eu esperava ter algumas barreiras, e pelo contrário, eu acho que algumas coisas que eu pensava é fulcro de mim mesmo, né? Porque você foi totalmente acolhedora, tirou um monte de pensamento que eu tinha, assim, que a gente acha que tem, né, que acha que é uma verdade, mas só a gente dialogando é que a gente consegue chegar a uma síntese da coisa, né? Então eu agradeço demais. Eu agradeço também o ponto de ouvir, enfim, esse lugar de escuta, assim, e acho que acima de tudo que tu disse, essa coisa do diálogo mesmo, assim, de, né, da gente conseguir conversar, né, que é uma coisa que eu estou estudando, até acho que a gente já comentou em outros momentos, mas só para resumir, é essa coisa que o Ailton Krenak, que é um filósofo contemporâneo que eu admiro muito, e fala é que a gente pode adiar o fim do mundo enquanto ainda houver diálogo. Enquanto ainda houver palavra e a gente conseguir conversar, a gente vai conseguir adiar o fim do mundo. E aí é isso. Muito, muito bom. Falando dele, um grupo de estudo a qual eu participo falou muito que vai ser os próximos estudos seriam em cima das literaturas dele, né? E, se eu não me engano, o nome do título é A Vida Não É Útil. Eu não lembro ao certo o título Sim, desse livro. esse é o último que ele escreveu, eu ainda não li, foi lançado ano passado mesmo, no segundo semestre do ano passado, bem interessante, assim, né? Pronto, Mas eu eu fiz ainda esse. não sei efetivamente. Eu encomendei o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ainda não chegou. E aí é Pronto, isso. eu fiz esse link, assim, eu na hora disse, eita, vamos estudar essa literatura. Paula também faz, eu fui e comprei hoje, né? Eu estou esperando chegar para ler. Que é assim que a gente vai. Eu defendo muito que a gente tem que é, começar a ler as literaturas, não só, e também ouvir as pessoas e saber o que elas citam, né? Ah, se Paula falou de uma pessoa, de um filósofo, e eu não compreendo, ou se um livro cita muito, a gente não pode se abster de procurar também essas outras literaturas, né? É a busca, né? A busca ela é incessante. Então acho que é sobre isso, dentro da sua subjetividade.
foi lícito para você individualmente procurar, que bom. Acho que todo caminho que a gente busca leva à luz, né? Se a gente busca, sei lá, assim. Eu já vi que entrou umas pessoas, Bruno Benedito, Fátima Neves, seja bem-vindo, Castig Bés e Maiara Torres, até acenou, né? Acredito que possam ser alguns que você conheça. Sim, é Então, isso. eu vou começar aqui fazendo uma pergunta bem simples que eu sempre faço assim, mas que às vezes é muito difícil da pessoa em si responder, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre você, né? Quem é subjetiva? É muito complicado, né? Eu já estou aí num diálogo com eu faz um ano das coisas todas e acho que é isso. Boto subjetiva justamente porque às vezes é inefável, né? Mas, enfim, eu sou uma jovem de 25 anos que vive no século XXI no Brasil. Acho que está descobrindo aí o caminho da arte como uma coisa para a sua vida. Sempre amei, sempre adorei estudar e estou confrontando a minha forma de existir nesse mundo, assim. Obviamente, eu vou pegar esses filósofos existencialistas. Eu não sei como definir, eu acho que eu sou um ser subjetivo como todos nós, e estou numa busca aí de iluminação, como todos nós, independente de credo e, sei lá, tudo mais, assim. Não sei dizer ainda. Eu tenho 25 anos. Se eu me finalizar, acho que vai ser falso, sabe? Eu não vou conseguir finalizar. Então, acho que é isso. Pois é, eu sempre pergunto isso porque dificilmente alguém tem um conceito assim de si mesmo, né? E é difícil mesmo, a gente se compreender é a coisa mais complicada que tem. Eu acredito que até na posteridade, a gente idoso lá, a gente nunca vai se compreender, porque cada dia é um dia, o mundo em si é um movimento, então eu pergunto mesmo para deixar, às vezes, constrangido, mas não se constranja, não. Não, não me constranjo, Júlio, nem um pouquinho. Eu vi que entrou mais algumas pessoas, Tá tudo tranquilo. entrou Deixa eles Bruno, Rafaela, entrarem. E onde tem aí vai Walter indo. Benjamin, tem gente boa, colocou aqui. A ver. Muito bom. É, eu queria que a gente entrasse agora, adentrar sobre a sexualidade em si, né? Então, uma das questões que eu queria saber é como você define em si o trabalho sexual, né? Eu não vou dar uma resposta simples para essa pergunta. Né? Eu acho que também é interessante eu iniciar dizendo que eu faço arte justamente porque eu não consigo finalizar com as palavras. Eu acabo me perdendo nas palavras, porque eu gosto das palavras. Então, acho que é interessante a gente pegar a etimologia da palavra trabalho. Se a gente entende que vem, assim, tripalho era um instrumento, era um chicote, né? Então, era É, dado como uma dor, né? É sempre colocado ali como fadiga, sofrimento. Na Roma Antiga, que eles tinham uma filosofia em relação à vida, de plenitude, lazer, arte, filosofia e tudo mais, eles criaram um negócio, que é a negação do prazer, negócio, né? Então, digamos assim, eu vou pegar também, como eu critico muito o cristianismo e tudo que isso compreende, é interessante a gente pegar em Gênesis 2:18, e quando foi criada lá a mulher, o Deus falou que ela ia ser ajudadora idônea e o homem teria domínio sobre ela, como complemento do homem. Um capítulo após, em Gênesis 3:16 a 19, quando ele pune Adão e Eva por eles terem comido o fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal, ele fala que as dores do parto de Eva aconteceriam, até ali ela não tinha, né? E o homem teria o sofrimento do trabalho, do suor do seu rosto comerás pão. E aí é muito interessante a gente ver que a questão sexual que traria a fecundação e a eternização da espécie, ela vai ser colocada no lugar de dor. E o trabalho, né, do suor do teu rosto comerás pão, ele vai ser conectado aquela coisa de manter-se na existência a uma situação de dor também.
E aí, essa coisa de ter um clitóris e de ter uma pulsão que não consegue se... Enfim, ela fica completamente... Acho que essa é a expressão que eu consigo chegar, né? O que te mantém, o que te traz a existência, você vai ter dor, e o que te mantém nela, você vai ter dor também. Então, o trabalho sexual, ele entra como algo completamente transgressor nesse conceito, no momento em que você tira a mais-valia da situação, porque se você compreende que o trabalho para Marx no Capital é colocado a mais-valia como uma coisa de que você recebe menos por todo o tempo e o esforço laboral que você compreende em cima de uma coisa. E aí, na questão sexual, compreendendo de um lugar, de um benefício social ou de trabalho sexual, né? Vamos supor assim, a bonequinha de luxo, a Sugar Baby, a Erin Brockovich, enfim, uma linda mulher que vão ali a ganhar muito dinheiro, ganhar 3 casas de rosa, e ainda por cima goza no seu trabalho, é algo que vai desbancar toda essa estrutura, né? Porque você ganha bastante por aquilo, tecnicamente, e você goza naquilo. Então, mas aí esse pensamento ele vai fugir, né? Porque não é isso. Aí a gente vai falar em exploração sexual e tudo mais, e aí tudo vai para outros caminhos. Mas eu acho que é isso. O trabalho sexual é o esforço laboral sexual para o meio de um fim que é o dinheiro. E aí, acho que, enfim, é um assunto muito complexo para que eu conclua, mas eu posso trazer aí perguntas e a gente dialoga sobre. Acho que, então, é sobre isso, assim, não sei. Daí a gente vai pegar a teoria de Foucault sobre sexualidade de Freud e vai compreender que é muito mais. Aí eu entro no meu pensamento mesmo, que eu não concluí, mas comecei a questionar sobre tudo isso. Questionar o Pois trabalho e a sexualidade. E é aquilo lá, voltando em Gênesis, algo que te traz a existência, a sexualidade, ela faz com que a gente crie coisas, né? O gozo, a sensação, é fértil, traz alguma coisa dali, o prazer, o que cria, sair do eixo, né? Criar algo a partir de 2 coisas, uma terceira. Então traz, e aí traz a existência. Manter na existência o trabalho. Então a gente questiona esses 2 pilares. Pronto. Acho que é isso. Mas é isso mesmo, é uma situação muito imbricada, né? Você contextualizar essa situação bíblica realmente faz, porque o trabalho em si traz esse sinônimo de dor, né? De dificuldade, né? O trabalho é algo que eu vou me doar para que eu possa gozar de alguma coisa, né? E por que não fazer uma relação com outros fatores, né? Você falou em perguntas também, eu esqueci de dizer, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, né? Na medida do possível, a gente responde, né? A gente responde. Então, eu queria falar um pouco assim do que eu percebi a partir do momento que eu comecei a estudar sobre sexualidade, sobre a ver alguns vídeos na internet e tal. Eu percebi assim, eu tive a percepção de que, por mais que houvessem revoluções, situações em que quebrassem paradigmas sociais, o trabalho sexual e, consequentemente, a pessoa que faz o trabalho sexual nunca estaria em evidência, por mais que ela participasse de muitos dessas revoluções, né? Então, assim, falo revolução no sentido hiperbólico, mas qualquer situação assim, em que uma busca social, se você analisar o direito, os direitos fundamentais e individuais, as pessoas, por mais que garantam algumas coisas, nunca a pessoa do trabalho, que entra na fase do trabalho na área social, nunca pensou na trabalhadora sexual, né? Então a gente percebe que existem várias nuances que influem dentro disso, né? A docilização dos corpos, esses fatores, né? Então, assim, quer não, fica muito, uma situação em que a sociedade, ao mesmo tempo, ela ignora, mas ao mesmo tempo ela desfruta, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco como tu vê essa perspectiva. É interessante a gente observar que o vocativo ele sempre existe, né? O vocativo não, mas a sentença é a profissão mais antiga do mundo.
E aí a gente pensar nisso, é interessante pensar que no momento que a gente fala isso, a gente não entende a intrinsidade, está intrínseco como sociedade desde sempre, né? O esforço, enfim, disso tá na nossa história já faz um tempo. A idealização da prostituta, a prostituta sagrada, ela está em vários cultos, em vários lugares, passando as eras e tudo mais. Acho que, estudando Foucault e a vontade de saber, a gente compreende um pouco disso quando ele faz a genealogia do sujeito e compreende quando foi instaurado o que a gente conhece por sexualidade. Compreender que a palavra sexualidade ela é uma palavra que tem 200 anos é muito louco entender isso. A palavra, segundo a gente vai estudar né, no livro e pesquisar, assim, análise sobre, a palavra que estava mais aproximada disso era afrodisíaco. E ainda se caminhava em lugares diferentes. Então, a compreensão da sexualidade é muito recente na nossa sociedade como um todo. E aí é muito. Aí começa assim, isso começou lá pelo século XVIII, XIX, aí vem a medicina, vem a psicologia, que leu Foucault deve entender, mas para que as pessoas aqui entendam, vai começar o que Foucault diz, né, sobre, deixa eu botar aqui, meu Deus do céu, me perdi. Aqui, essa coisa, a sociedade contemporânea e o medo da classificação dessas espécies sexuais que são consideradas como casos patológicos. E aí, como isso se deu? Ele vai estudar nessa genealogia como foi o ciclo dessa classificação, a hegemonia do discurso de uma verdade imposta, né? E aí a gente pensar nisso, assim, como isso se deu? O quanto é necessário realmente uma educação sexual, que a gente ainda não tem, né? E como isso foi na dominação de corpos, né? Na Igreja Católica, e aí Foucault ele vai falar na renúncia de si, na confissão, né? Que se tem, eu preciso confessar ao outro os meus erros, segundo o instituto colocado e criado ali, e esse outro vai julgar, vai dizer o que é certo e o que é errado, e ainda vou ser punido. Essa coisa dessa punição. Mas e daí da onde vem? O que aconteceu? Antes desses conceitos, o que tinha? Como a gente compreendia a sexualidade? Compreender lá que Nero botou o seu cavalo como colpo e tinha também relações sexuais com isso. Que ponto? Aonde está que isso é tão, sabe? Nem vamos chegar nesse momento, mas é compreender isso, assim. Para Freud, ele já vai fazer ele vai catalogar, né? De onde que vem esses distúrbios a partir desse lance do matrimônio, né? Vai questionar, vai fazer toda a genealogia também, acho que dá para colocar assim, de a sexualidade infantil, a fase fálica, a fase, enfim, ele vai definir por fases ali. Lacan vai vir em sucessão, falando da linguística, falando um pouco também desse conceito de classe. Então, a necessidade que a gente tem, as pessoas falam, eu não quero saber, eu quero sentir. Pois é, irmão, mas no momento que você fala que você não quer saber, que você quer sentir, você não está tendo ali uma administração do seu desejo individual que vai, em algum momento, cair no desejo também do outro. E aí aquela frasezinha, né, a sua liberdade acaba quando atinge a liberdade do outro. E aí a gente começa no assunto de respeitar e compreender a subjetividade, né? De compreender que o outro ali, ele é uma subjetividade inteira. E você também é, né? Entender o presente é revisar o passado para também compreender novas formas de performar o futuro. E nisso, quando você está com outras pessoas, você vai compreender o coletivo através da sua subjetividade. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem me criou, de que forma eu fui criada, que lugar eu fui criado, qual foi o país, o que foi meu estado, e de que forma todas essas coisas que me foram transferidas, como eu lidei com ela, o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Que subjetividade eu elaborei para as subjetividades que foram me incutidas. E aí é nisso que a gente causa, de entender, para finalizar, que o movimento de trabalhadores sexuais ele é muito fraco, porque ele vem em último nessa onda de reconhecimento de si. Compreender que o movimento feminista foi pensado
há menos de 100 anos atrás, ele foi um dos primeiros movimentos identitários para a compreensão de, cara, esse sistema que está aí, ele não está mais fazendo sentido para mim. Eu vejo que eu posso fazer mais. E a partir disso, eu senti muitas dores. Me aconteceram muitas tragédias. Então, eu retomo a minha responsabilidade nessa dor e vou pensar. Poxa, então o que eu posso fazer? Quem somos nós para transformar? Já que esse sistema aqui ele já não funciona mais. Esse sistema patriarcal, né, vertical, fálico e tudo mais. Hoje a gente já não performa isso. Nós somos horizontais, flexíveis, nômades, diversos. É imperativo que a gente reconheça a subjetividade. E aí é que eu vou te dizer que a militância, ela vai chegar, eu acho que ela está, eu não sei, eu sou muito megalomaníaca às vezes, muito idealista, obviamente, mas com ideais possíveis, mas de pensar que isso é realmente uma quebra para todas essas cores e bandeiras e gavetas e classificações que a gente está compreendendo de identidade. No sentido de que... Deixa eu tentar finalizar, não, eu me confundo muito, mas eu estou tentando fazer com que fique tudo ligadinho. Fica à vontade. No sentido de que, assim, tem todas as cores na bandeira LGBT de todas as siglas. Ainda a gente não vê a do trabalho sexual lá. E pensando que essa bandeira, ela vem de questionar a sexualidade a partir do gênero, identidade sexual, orientação sexual e tudo mais, acho que o trabalho sexual, em algum lugar, ele também cabe nisso. Então, eu sinto que, na verdade, o trabalho sexual ele vem para dar em tudo isso, né? Tanto de um lado, politicamente, social, esquerda, direita e moral, enfim, da gente repensar tudo isso, porque são coisas que estão no núcleo. São coisas que, como eu disse no início, te trazem a existência e te mantêm na existência. E aí, qual é o ponto da história e da genealogia de nós, como sujeitos, e sujeito que não quer se sujeitar, porque entende da sua liberdade e que entende que a partir disso também pode trazer liberdade para outros juntos, enfim, e compreender tudo isso, vai... Nossa, eu me perdi, mas Pega para mim a última sentença que eu estava falando. É a questão você falou de que, assim, por mais que as pessoas, ela iniba, assim, não trabalhe por si. Essa inibição, digamos assim, pensar, ela é nuclear porque é uma coisa que te traz a existência e a outra te mantém. E aí, digamos assim, questionar uma identidade e tudo mais, de tudo isso, é entender que todas essas identidades, todas essas subjetividades que estão lá gritando para o seu ouvido, todo mundo transa, todo mundo goza, todo mundo faz, todo mundo precisa de dinheiro e a gente trabalha para continuar gozando e para continuar aqui. Então, pensar nisso é compreender justamente isso. Uma sexualidade que não questiona, uma sociedade que não questiona a sua sexualidade é uma sociedade que marginaliza corpos. Essa foi, assim, a síntese que eu tive. E aí, como então não mais marginalizar corpos? Porque eu não quero ser vítima, eu estou vítima. Né? Ser vítima é ser vítima de uma tragédia que te aconteceu. Então, esse lugar, ele não era nem para mim estar existindo. Certos lugares não devem ser ocupados porque eles não deveriam nem ter existido. Então, eu não sou uma vítima. Né? Para finalizar, acho que essa fala, tem uma psicanalista, eu não terminei de ler esse livro, eu tenho ele em PDF, mas tem algumas lives que ela é maravilhosa, e ela, enfim, ela fala, Maria Rita Kell escreveu sobre o ressentimento, e ela faz também essa coisa entre o ressentido e o revoltado. O ressentido é o vingativo que não terminou essa vingança. Ele vai gritar, vai ficar sentado lá, gritando, ai, que dor, sabe? Tipo, vai ficar berrando lá que aconteceram, que fizeram uma dor com ele, mas ele não vai sair daquele lugar. Já o revoltado não, ele compreende, pô, fez isso comigo, sabe, aconteceu uma tragédia comigo, fui abusado, fui violentado, fui marginalizado, fui tudoado, vilipendiado, enfim,
tá, tudo bem, então a dor é minha, ela tá aqui em mim. O que que eu posso fazer para que ela sacie? Eu vou ter que chamar o SAMU, eu vou ter que gritar para alguém me ouça, que eu não consigo levantar, eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que vencer o meu medo e vou ter que tomar a responsabilidade da dor que me arremeteu. Então, aí é o revoltado, que ele vai lá, levanta, faz, sabe? Se revolta, se posiciona e se coloca. Mas também, aí eu já tô indo para um outro lugar que a revolta, ela é importante, transgredir é importantíssimo. E eu boto isso também na dança. Mas, acho que esse lance da militância, isso é muito contemporâneo no Brasil hoje, de que aí eu vou aqui tá entrando na situação do feminismo radical, que ele não compreende, né, esse puta feminismo, essa militância em relação aos trabalhadores sexuais, na verdade, abole o trabalho sexual. E eu acho, todos nós, quer dizer, algumas, enfim, Monique Prada, autora do Puta Feminismo, ela vai falar, e Virginie Despentes também, desse modelo nórdico, né, que se traz de abolição da prostituição, que vem a partir do feminismo radical, né? Digamos assim, ó, a prostituição ela é tema da pauta do movimento feminista sem que as próprias mulheres prostitutas sejam ouvidas. Assim, o discurso salvacionista reproduzido pelas instituições religiosas e esfera política conservadora, que precisa ser desconstruído, ele continuaria a circular e ser fortalecido dentro do próprio movimento feminista. Né? Digamos assim, essas mulheres, aquele lance aqui no modelo nórdico, ele é colocado como, digamos assim, eu vou criminalizar quem obtém esse trabalho, né, o cliente, o cafetão, o proxeneta, e eu vou deixar livre a prostituta. Então aí, irmão, você tá atrasando o meu trabalho, entendeu? Porque, digamos assim, você vai criminalizar aquele que me busca, entendeu? E não vai colocar. Tem um lance também de que isso já está colocado na Holanda, são países nórdicos, sabe? Holanda, Alemanha, em vários países ali em volta, e um lance assim, eles também pensam em botar um lance de educação nas escolas para dizer que a prostituição não é uma coisa boa. Então, assim, amigos, vocês vão fazer uma educação para dizer que prostituição é uma coisa ruim, mas vocês não vão compreender, deixar que as crianças compreendam o porquê isso é ruim. Qual é o ponto que faz isso ser ruim? E aí você vai me dizer que as alternativas para isso é que quem faz isso é criminoso, mas não entende como que essa pessoa chegou lá. Qual foi a subjetividade que compreendeu? Né? Por que é a profissão mais antiga do mundo? Por que isso ainda está? Né? Qual é que... Assim, essas pessoas, elas estão existindo. Por mais que você queira a finalização dessas pessoas, que você queira acabar com isso, dessa forma que é colocada por essas pessoas, ela não é justa, ela não é equânime, ela não é... Ela, na verdade, vai perpetuar um círculo de opressão, como disse ali, né? Essa coisa de militância que traz essa catequização. Eu até falei sobre isso esses dias, todo catequizado quer catequizar, né? Digamos assim, se o feminismo e todas essas coisas, ele vai ter um esperneamento contra essas questões civilizatórias do poder pastoral, porque eles entendem que na subjetividade deles, a nossa tradição anterior foi isso que nos foi ensinado como sociedade, desde o século XV, quando o poder pastoral foi colocado juntamente ali ao capitalismo e o poder político como poder mor da situação, eles também vão catequizar de uma certa forma. E aí, até que ponto essa catequização ela é para o seu bel prazer? Porque é fácil falar todos somos iguais, mas não é sobre isso. Porque, digamos assim, eu até fiz aqui uma analogia que é o lance assim, da equidade. Cadê o lance? Eu fiz a anotação. Não tem problema não. Eu vou fazer... Tem só uma citação aqui, enquanto você acha, da Despentes, que eu disse, vai ser muito interessante, né? Ela fala assim, que o que incomoda a moral, no caso do sexo pago, não é o fato da mulher não ter prazer, mas o fato de que ela pode sair de casa e ganhar seu próprio dinheiro.
Exatamente, amiga. Entre você, aquele. E isso a gente está vendo muito louco, assim, esse movimento, compreender que está muito indireto na contemporaneidade. Vamos pegar essa personalidade que está aí nas mulheres, agora muito colocada, que é a Karen Kardashian. Não sei se vocês conhecem, mas ela tá ali falando que eu não sou mais trouxa, sabe? Que eu sei de ser trouxa, eu vou atrás do meu milho, Nossa, sabe? minha esposa Tipo, vê direto isso aí. exato. E aí eu lance assim, isso tá acontecendo, gente. E aí eu lance assim, entre eu ficar lá em casa, sendo oprimida, isso vai ser falado nesse livro aqui, ó, da Silvia Federici, o ponto zero da revolução. E ela vai trazer trabalho doméstico, trabalho sexual e todas as formas de, enfim, feminismos que a gente conhece. E ela vai falar exatamente isso que o Dispense fala, ela até cita, né, a Dispense. E aí eu lance assim, esse lance de emancipação individual, sabe? Se tá ali, eu posso. Mas e aí é aquela coisa que causa quebra é até que ponto isso é moral e ético, né? E aí tem as pessoas que estão fazendo, tem demanda e tem oferta, amigos. Quando é que a gente vai tirar a máscara e assumir que a gente pode ser essa demanda e a gente pode ser essa oferta? E numa negociação, estabelecer um contrato em que ninguém seja abusado, violentado, explorado e tenha a sua subjetividade dignificada. Ou como a gente pode, então, transcender isso no lance de que, poxa, realmente, do jeito que tá horrível. Tem gente morrendo, tem gente sendo explorada, tem gente, enfim, as violências, não se tem relatos, muitas das feministas falam, não se tem relatos de mulheres que estejam felizes fazendo esse tipo de trabalho. E realmente, tipo, pode ser que sim, mas hoje em dia a gente está vendo na internet muitas meninas se colocando nesse lugar e falando que podem ser felizes. Mas e outra coisa também é a gente pensar que todo trabalho, você se prostitui em todo trabalho e você tem um gozo em todo trabalho. Então é pensar dessa forma, assim, tipo, são essas as dúvidas que me vieram, assim, de compreender que, tudo bem, gente, a gente precisa transcender esse lugar. O trabalho sexual como tá, ele precisa ser transcendido. Mas e como que a gente vai fazer isso? Sabe? Qual genealogia do sujeito a gente precisa fazer para entender o que aconteceu no passado, como nós estamos no presente, como pensar um ideal possível. Não de uma militância egóica ou de filosofias que vão finalizar, mas na dialética, enquanto seres subjetivos de uma conversa, que pensa sempre, sei lá, numa evolução, como que a gente pode fazer que isso diminua essas dores, essas violências e pensar um novo lugar para essas pessoas, até que isso, talvez algum dia, se extinga, se não precise mais, ele se desmembre a tal ponto que todo mundo fique tranquilo. Que eu acho que é a reivindicação, uma das reivindicações de todas essas pautas identitárias. Eu só quero o meu direito subjetivo de dignidade intrínseca de um ser vivente de viver livre por aí. Pronto. Interessante. E aí a gente tem que pegar. O interessante é que, se você analisar toda a trajetória histórica, você pode pegar lá desde a Idade Média, ou até biblicamente falando, que é bem há 2000 anos atrás, se você pegar o Gênesis da Bíblia, mas o sexo, a sexualidade está sempre intrínseca dentro de qualquer coisa. Na Idade Média, o fulcro de posteridade de famílias e reinos eram dados através de filhos, e filhos é feito através de sexo, de sexualidade. O pensamento em si é que sempre foi totalitário, né? Fazer do sexo uma forma só de reprodução durante uma época. Essa castração, essa negação do prazer. Negar o prazer, entender que na sexualidade não tem somente o sexo ali, mas quando a gente tem, e aí é por isso que é muito louco, né? Essa troca sexual, ela também tem uma troca afetiva, de carinho, de comunicação, de corpo. Pois é. Vi que Delbrando entrou aqui. Delbrando é companheiro nosso lá da universidade, traz um pensamento muito bom. Boa noite, Delbrando. Legal, boa noite, e assim, Paulo, além dessa docilização, vai passando, né?
A crítica que eu tenho vem a medicina, vem da questão das doenças em si, das coisas que eram acontecendo por motivo da sexualidade e, consequentemente, do sexo, ela tenta docilizar, né? Até a própria psicologia em si e a psicanálise eu critico muito, porque essa coisa da patologização, Nossa, olha só, me embrequei na palavra, mas é exatamente fazer disso uma patologia, né? Digamos assim, justo. a cura gay, senhoras e senhores. Sabe, tipo, isso acontece ainda hoje. A gente performa isso ainda Pois, hoje. pois é, Mayara colocou aqui, e essas trocas todas acontecem no trabalho sexual. Acontece. Acontece. Afeto. É justamente, na verdade, é o que a gente conversou, eu esses dias postei, mas eu excluí, enfim, mas eu tenho esse lance, eu ainda vou fazer, eu ainda estou pensando em como botar isso para fora, mas eu penso muito o trabalho sexual como um tapa-buraco, que precisa ser transcendido. E a gente já falou sobre isso, mas eu vou trazer aqui e resumir, justamente porque, tipo assim, poxa, tem um buraco aqui, criou. Puta, aconteceu o buraco, acabou o buraco é fundo, acabou o mundo, mas não. Então, aí o ser humano, ele é dotado dessa coisa da preguiça. Eu vou solucionar vou sanar a minha ansiedade de uma forma superficial. Então, eu vou tapar esse buraco de uma forma superficial. Né? Eu não vou lidar com ele, eu não vou ir lá pegar o material que é necessário para que esse buraco seja refeito, né? Para que não tenha ali um vazamento ou alguma coisa que ninguém afunde nele. Mas não, aí ele acaba criando uma armadilha para si mesmo. Eu acho que a marginalização de corpos e o trabalho sexual, ele entra nesse momento. Porque, digamos assim, quando é colocado na Idade Média a vida privada de uma família cristã ali, né? Mas essa coisa da burguesia, né? De ter uma família, de uma mulher, filhos, e o casamento, o matrimônio passa para dentro do quarto. E aí o esposo vai para as tavernas ou vai para as margens da cidade para ir lá saciar suas fantasias, que no seu casamento ele não pode, né? Aí se cria esse lugar. E aí, às vezes, com esse contexto todo, esses casamentos arranjados, essa coisa para manter essa posição na pirâmide de classe, né? Essa imagem toda, ele vai acabar acontecendo isso. E acaba também não tendo amor, né? Porque é muito interessante a gente observar. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O a ti mesmo vem sempre por último na sentença. Porque primeiro você tem que amar a Deus e ao próximo. E você, como é que fica? Você se ama? Você se reconhece? Você se vê? E aí não. Na genealogia do sujeito, na história, a gente é instado a renunciar a si mesmo. E aí nisso a gente vai ficar carente de amor, afeto, atenção, né? Vai ficar enfim, todas essas coisas. A histeria, ela vem, assim, todas essas coisas elas vão acontecer em consequência. E aí o trabalho sexual entra também nesse lugar, porque é mais fácil pro cara gastar R$ 1.000 em uma night, ou enfim, em poucas horas ali, com uma trabalhadora, uma trabalhadora sexual. Ele vai ter o prazer, ele vai ter um lugar de escuta, um abraço e um carinho. Porque numa sala fúnebre de terapia, ou enfim, você não tem isso. Né? Então é muito interessante a gente ver também que, para além da sexualidade, a gente também tem que questionar a forma de amor que é colocada. Esse amor colonial, esse amor de que eu te amo desde que você me sirva. E aí a gente vai colocando o amor em vários lugares. Digamos assim, é pela servidão. Eu começo as minhas amizades assim, eu começo as minhas relações trabalhistas assim. A gente não vê mais as pessoas. A gente vê para o que elas servem para nós. Aí a gente faz essa individuação. Está muito incutido no que Vladimir Safatli critica, né, no pensamento neoliberal, de invisibilização, de violência. Vamos ver o que botou aí. Ele colocou assim: não enxergar o trabalho sexual como uma forma de trabalho honesto, sem repressões ou julgamentos, é mais uma maneira de prender o ser em seus próprios interiores, né? Fazendo disso uma autogaiola.
uma forma, deixa eu ir de novo, não enxergar o trabalho sexual como uma forma de trabalho honesto. Ele acredita que, assim, a gente tem que enxergar, quando a pessoa não enxerga o trabalho sexual como um trabalho honesto, sem repressões ou julgamentos, é mais uma maneira de prender o ser em seus próprios interiores, fazendo disso uma autogaiola. Então, essa dissolução do julgamento, né? Essa dissolução da culpa católica, da culpa cristã imposta, de não reconhecimento, de que você tem culpa pelo quê? Você se julga pelo quê? Quem é que tá julgando? Né? Tipo, culpa de quê? Tem culpa. Então não tem a dissolução, mas sim uma responsabilização, entendeu? Por que essa tragédia ocorre? Por que esse preconceito ocorre? Fazer essa genealogia de entender a sexualidade, entender a si mesmo, entender por que as coisas acontecem. E aí nisso a gente pode transcender elas. Pois é, e assim, a partir do momento em a gente tem que compreender a culpa de quê? Porque o que eu acho que ele quis dizer, o que deu para entender, e se ele quiser discorrer sobre, eu acho que ele falou um pouco sobre a questão da pastoral cristã, né? Que ela faz uma confissão, faz com que as pessoas confessem, né? Aquelas pessoas que faziam das suas esposas em casa um meio de reprodução para garantir as suas heranças, suas posses, e fazia do trabalho sexual o seu amor próprio, e aí a igreja em si, como ela não é menina, disse, ela é esperta, ela já sabia disso, então cria mecanismo de confissão para que essas pessoas pudessem confessar, né? Mas assim, é uma forma de... É para classificar esses corpos, para controlar esses corpos, de fazer o que se quer, né? Por poder, relações de poder, assim. Então eu acho que é isso, assim, o trabalho sexual ele entra nesse lugar de fazer com tudo, assim, acho que das militâncias, da esquerda, da direita, da questão de doutrinas, de entender que é isso, a sexualidade ela te traz a existência, o trabalho te mantém, e aí como é que tu vai questionar essas coisas? Né? Qual foi o buraco que a gente se meteu? Como que a gente vai, então, tirar esses galhos que foram colocados ali superficialmente, ou essa massa fina superficial do tapa-buraco, e transcender? Tipo, vamos realmente, então, trazer o material certo para solucionar esse problema. E eu acho que Freud coloca muito quando ele fala, questiona ali essas fases sexuais, desde a infância, né? E compreende todas essas consequências que se trazem das violências e tragédias colocadas nisso, assim. E eu acho que é isso, assim, a educação sexual, ela é importante. A gente não tem que, tipo, tem que entender o porquê que tu tá punindo, então, aquela pessoa. E é muito interessante quando você vai entender o porquê que você tá punindo, você não tem o porquê punir. Pois no fim das contas... Você faz também, né? Tipo assim, a prostituta, ela tá idealizada na sociedade há muito tempo. O ícone, o totem do que pode ser, sabe? Tipo assim, falado em vocativos do momento sexual, sabe? Taras, fetiches, romantismos. Eu posso, sabe? A gente mexe com essa fantasia, esse personagem, e a gente tem um mistério em relação a isso. E aí o espanto vem a partir do reconhecimento. Qual é o reconhecimento? Né? Por que eu... Enfim. O Jardim colocou, seria simples desconstruir essa vulgarização do trabalho sexual? Essa vulgarização do trabalho sexual? Eu acho que não. Obviamente não é um trabalho simples. E eu vou sempre dizer, todos esses assuntos, eu só tenho 25 anos, né? É um assunto muito complexo para que eu conclua. Eu não posso controlar, finalizar e tal, mas eu posso administrar no meu lugar. E aí é o lance assim... Tem esse livro aqui, que é a Alma Imoral, de Newton Bonder. Ele tem também o documentário. E aí tem um rabino que fala lá, que ele tem essa seguinte fala aqui, ó. Às vezes é necessário romper e transgredir. Como nós não temos mais profecias para fazer isso, e ninguém sabe, né, como resolver toda essa coisa, então a próxima fase é atingida por meio da transgressão, que em si ela nos deixa triste, mas as suas consequências nos deixam felizes.
às vezes o sistema ele não pode se corrigir. E aí a única saída seria essa transgressão. E aí o que tem? Tem atores corajosos e perigosos que fazem o que é bom, apesar de você achar que é errado, né? O sistema ele não tem como chegar lá, então eles pulam por cima do rio e fazem o que precisam e constroem uma ponte quando eles voltam, para que todos então possam atravessá-los. E aí o totem da prostituta é repensar como a gente pode ver ele. Em que lugar que ele está hoje? Quais são os filmes que ele é colocado? Quais são os livros e de que forma essas figuras? Taca pedra na Geni por quê? Né? Tipo assim, pensar esses lugares, ideais, fetiches, romantizações possíveis. E esse lance da dialética e da fala. Eu trago muito, eu estou pesquisando isso, acho que dá para finalizar talvez essa fala, mas eu penso muito em Iracema, de José de Alencar. E a figura do índio, ele também é uma figura que na história, enfim, ele também foi colocado na prostituição. E aí a gente pensa que vem o colonizador lá, se apaixonou por Iracema, Iracema também, de uma certa forma, se apaixonou por ele. E o lance, assim, aconteceram guerras entre os povos para que acontecesse tudo isso. E eu só vou finalizar assim, com isso. No final, Iracema morre de dor pelo abuso que não sabia que tinha sofrido com um filho de um cara que veio, que aproveitou e foi embora. Iracema não sabia que estava sendo abusada. Hoje, a gente está no século XXI, com tanto de informação ao alcance do braço, com todos os conceitos colocados. A gente pode descobrir o que são abusos, o que são dores, o que são violências. Então, a gente já está no lugar de também se posicionar. Olha, isso me dói. O que a gente pode fazer? Essa tragédia me acontece. O que eu também posso fazer para que isso, sabe, seja procedido? Iracema, então, decolonizar, Iracema que se posiciona, Iracema que compreende que para quem que eu vou abrir a porta? Né? Para quem que eu vou deixar entrar? Para quem que eu vou ter essas relações? Né? E aí vai, tipo. Eu vi que Edelbrando colocou, falando sobre a questão do amor naquela parte, que o amor é condicionado ao si, né? E muitas vezes é isso mesmo, né? O si condicional, né? Seria uma conjuntura condicional, né? E realmente é isso, né? Aí eu vi que Mayara colocou aqui, assim, ó, o fato de termos a monogamia como base das nossas relações tem qual peso ou qual lugar nessa discussão sobre marginalização dos corpos e vulgarização do trabalho? Inclusive, comentando um pouco sobre isso, eu estou lendo um livro falando sobre a questão de deuses falsos, essa questão de idolatria, que muitas vezes a gente acha que idolatria está relacionado só a Deus, a religião, e muitas vezes a gente idolatra nosso próprio carro, nosso próprio dinheiro, nossa própria viagem anual, né? E ele fala, e eu achei interessante porque eles fazem umas citações bíblicas, aí eu ouço muito uma relação de que, assim, a cultura de Deus ela é estável, o que Deus determinou culturalmente nunca vai mudar, e que a sociedade tem que se adequar à cultura divina, e não a cultura divina se adequar. Isso é evolutiva, né? Pois é, aí quando você começa só basta você ler a Bíblia, ou ter um conhecimento pouco. O que eu falo disso não é dizer que, para alguns que são cristãos, que a Bíblia está errada, vou tirar a inerrabilidade da Bíblia. Não, mas assim, compreender que situações culturais realmente reforçam a trajetória. Estou falando cristã porque é um fato que tem mais na nossa sociedade. Se você analisar, Judá é uma tribo que, por isso que chama Leão da tribo de Judá, porque é uma tribo que Cristo veio dessa tribo de Judá, né? E se você analisar, a mãe de Judá era uma pessoa... Era uma pessoa que fazia parte da poligamia. E ela não era, teoricamente, se a gente falar hoje, a original, a primeira, a esposa original. Ela era uma esposa substituta. Então, assim, a minha questão não é questionar as questões bíblicas em si, que está errado ou não, mas questionar o pensamento que é feito através disso. Porque, se a gente analisar, a cultura mudou. Se hoje existe uma monogamia e Deus coadunava com um sistema poligâmico, então, assim, a questão que eu faço, não dou resposta, mas o que está errado? Eu queria pensar também nesse lugar do monoteísmo.
sabe? Eu faço muito essa conexão, assim. Pensar que Tamar, em Gênesis 38, ela se fez de prostituta sagrada, que era uma religião oposta à religião judaica, hebraica, que Judá ali participava, e ela se fez de prostituta sagrada. E era uma religião politeísta, fenícia, a que essa participava. E aí, colocar isso, né, nesse monoteísmo, de que, enfim, você vai temer a um só Deus, né? Aí tem aquele lance que traz também em Eclesiastes, se eu não me engano, que fala do tríplice cordão do matrimônio, que vai ser Deus, o homem e a mulher. E aí eles vão ter um tríplice cordão de força e o matrimônio tá feito. E aí é um lance assim, essa coisa de temer, né? E o sexo ser somente para reprodução e eternização ali dessa prole. Aí os livros aqui. Mas, enfim, tipo... E aí pensar que se a Bíblia também é um livro muito antigo na história da humanidade, mas a gente pensa que a gente evolui e hoje em dia a gente já está questionando alguns conceitos e nós somos uma sociedade horizontal, nômade, flexível e diversa. Quando você compreende que o seu gozo e o seu prazer e o seu desejo ele não vai ser condicionado a vida inteira somente a uma pessoa e você vai criar você vai ter tesão por outros e tudo mais, e acho que isso é muito simples. Você desfaz essa ligação, assim. Pode até acontecer, mas, irmão, escolha você mesmo. Na sua vida, tipo, se você quer estar no matrimônio, numa monogamia, tranquilo, mas assim... É uma questão de escolha, né? Entendeu? Se você quiser um dia transar com outra pessoa, até que ponto você vai cometer uma violência nas pessoas que estão relacionadas a isso, assim. E aí é necessário questionar para conversar, compreender novas formas de performar a sexualidade, o desejo e tudo mais. O que eu penso é o seguinte, se você segue uma questão cristã, hoje o que se chegou de acordo com a história é que hoje é a monogamia. Eles pregam que a monogamia é a forma certa de conviver. Isso é uma questão que foi dada da cristandade, do cristão. Mas assim, o fato em si é que a parte que eu questiono é que, tipo, por mais que se chegue hoje, eu vejo também que é uma questão mais fácil de se resolver socialmente, uma monogamia do que uma poligamia. Mas se decidiu e você é cristão, é aquela coisa, se a gente tende a perceber a coisa pelo lado cristão, a gente vê que eles pregam a monogamia, né? Mas meu questionamento é assim, a cultura em si foi sempre monogâmica? Não. Porque se a gente olhar a trajetória bíblica totalmente, a partir do momento do crescer e multiplicar-vos, principalmente se era como a Bíblia em si prega, que Deus fez... Salomão que tinha várias esposas. Pois é. E Adão e Eva, que só era Adão e Eva, né? Se realmente foi só Adão e Eva teve filhos e os filhos fizeram não só monogamia, mas poligamia, fizeram incesto. Teoricamente, aconteceu eu isso. Acho assim, tem certas coisas que eu não domino. Eu pesquiso muito, legal, acho que é legal, mas assim, eu também acho que eu preciso falar que esse assunto da monogamia, eu já caminhei por ele, mas eu não fui a fundo. Então eu não tenho como falar sobre isso. E aí, eu também trago uma outra questão. Jorge Forbes, que é um psicanalista contemporâneo, no final de 2019, ele escreveu um artigo falando que nós estamos desbussolados. Por quê? Se a gente for pensar na história da humanidade, de uma era para outra, as coisas elas foram mudadas assim, 300, 400, da era moderna, era clássica, enfim, romântica, demorava. Se a gente pensar que em menos de 100 anos a gente tem muitas revoluções, pautas identitárias, a tecnologia ascendeu a termos escatológicos não, né? Mas assim, muito grande, a gente avançou muito, a gente tem muita informação ao alcance do braço. A gente tem muitas mudanças acontecendo e a gente não sabe lidar com essas informações. E é por isso que a gente está vendo todo esse caos acontecer. Esse caos de militância, de palavra, de informação,
desinformação, de fake news, de tudo e tudo mais. E aí é chato, gente, é muito chato. Mas a gente precisa conversar. Realmente. A gente não precisa. Eu acho que essa questão também, que eu tô talvez no lugar da arte, que eu acho ela muito democrática. Ela traz perguntas, ela não conclui nada. E no lance assim, militância é necessário, ativismo é necessário. Eu vou mostrar militantes. Mas eu acho que é legal a gente questionar essa palavra militante, militar, combate, uma causa. Vou combater, eu tô contra a violência, sim. Se eu tô contra a violência, então eu quero que da minha arma saia flores. Ai, que bonita! É muito amorzinho, mas é basicamente isso. E aí eu volto lá no início da live, quando eu falei do Ailton Krenak, que ele fala disso. Eu vou continuar adiando o fim do mundo, não te trazendo 10 soluções, 10 formas de conclusões desse pensamento todo ou tudo mais, ou uma idealização assim finalizada, colocada num artigo e tudo mais. Não. Ele fala, enquanto eu puder dialogar, enquanto eu puder contar história, eu vou continuar adiando o fim do mundo. Eu acho que esse lugar da arte ele vai me trazer esse lugar aqui. E aí é sobre isso, assim, eu não sei de nada, eu só tenho 25 anos, estou falando da minha subjetividade e quem está me ouvindo também. E aí eu acho que a arte ela cai nesse lugar de... Ela é um objeto remediador de perguntas para transcender. E isso vai inerente a seu credo, religião, militância, localização política, enfim, tudo isso, assim. E a gente vai estar falando de tudo isso ao mesmo tempo. Aquela coisa de seja marginal, seja herói, velho, etica. Quem mais, assim, eu já estou falando das minhas referências, mas acho que é importante colocar. O que me pega muito também de uma palavra de amor para falar de assuntos complicados é José Leonilton de Bezerra. Ele foi um artista contemporâneo nos anos 80, ele morreu de AIDS, viveu 37 anos, e ele fazia uma arte muito de amor para falar do seu lugar de sofrimento com o preconceito da AIDS, pelo fato dele também ser gay, e ele vai trazer muito isso, de uma forma muito subjetiva para dele, e vai trazer esse assunto também. Vou falar de Marina Abramovic também, tipo, que ela vai trazer em muitas performances essa coisa de confrontar também a moral, né? Aquela performance que eu não sei o nome agora, mas ela deixa uma seção de materiais em cima de uma mesa e ela fica ali e você pode fazer o que você quiser. Em alguns minutos, tudo bem, a galera só fazia coisas pequenas, tranquilas. Em algum momento, a galera começou a realmente machucá-la, né? E aí se cria essa questão de moral, de tirar a máscara. E aí é uma frase que eu meio que trouxe e anotei esse dia, é fantasiar a realidade para realizar a fantasia. A fantasia que você dá para a sua realidade, ela respeita a subjetividade, dignifica a subjetividade do outro, ela é inclusiva, ela traz uma equidade justa no trato e na relação que você está tendo com o outro nessa fantasia. Então, acho que é sobre isso, assim, qual é a autenticidade que você dá para a máscara que você decidiu colocar, né? Digamos assim, e pensar nesses lugares, assim. É a famosa empatia e alteridade, né? A gente... Entender que você precisa se olhar no espelho para sair de casa. Todo mundo faz isso. Você se olha no espelho para sair de casa. Pois é muito interessante essa tua fala mesmo, porque e o que a gente conversou até agora se resume a isso mesmo, assim, é se olhar no espelho. A sociedade precisa se olhar no espelho, né? E fazer o diferente, né? Não achar que é bonito aquilo que seja só ele, né? Que reflete nele, o que é bonito que seja só ele, não esse narcisismo que existe. Então, assim, o que deu para entender, e é o que eu coloquei na imagem do teaser lá, é que trabalho sexual é trabalho, né?
Sim, você tá fazendo um esforço laboral. A gente não quer estar lá. É aquilo que eu digo, né? Tipo, a gente quer estar lá, obviamente, e whatever, não vou votar se quer ou não, mas é o lance assim, todo trabalho você se prostitui, você dá o seu tempo, você faz alguma coisa que você efetivamente não gosta para ganhar o seu dinheiro. O que te dignifica, irmão, não é o trabalho. É o dinheiro que você ganha através dele. E você tem um gozo no seu trabalho também. Pode, aí a gente vai questionar o trabalho porque vai ter pessoas que infelizmente não vão ter esse gozo. Né? Vamos falar de outros trabalhos, enfim, chega a falar de escravização contemporânea, e aí a gente vai em outros lugares. Mas pensar dessa forma também. Eu tenho um esforço laboral, eu tenho uma fadiga, eu tenho um movimento contínuo que eu vou estar fazendo ali naquele lugar, ou, digamos assim, eu acho que pega muito também, que eu fico meio assim com isso, que as pessoas acham que uma trabalhadora sexual ela vai realmente gozar ali, vai lá, ou não, ela vai sofrer muito. Ou ela vai ser explorada, ela vai ser, enfim. Tipo, não, sabe? A gente já está pensando no lugar de pensar também nesse questionar do trabalho, de todos os trabalhos, e pensar isso. Qual é a minha posição que eu vou colocar aqui, até que ponto eu deixo ser explorada ou não, sabe? Tipo, qual é o posicionamento que eu vou ter? E para aquelas pessoas que estão ainda na contemporaneidade exploradas, escravizadas, o que a gente pode fazer para que isso seja melhorado, gente? Sabe? Tipo, é um trabalho. Essas pessoas existem. Elas tiram do seu tempo, elas investem nesse trabalho, elas estão. E acho que é um lance também de pensar assim: você vai julgar a pessoa pelo que ela faz, porque ela faz é físico, porque ela é metafísico. Sabe? Aquela entra muita coisa, o teu trabalho não te define. Mas aí as pessoas gostam de dizer que o trabalho não te define, mas aí você está definindo a pessoa pelo trabalho dela, então, né? Tipo assim, ou as pessoas que ficam muito orgulhosas do seu trabalho, eu amo o meu trabalho, eu, né? Tipo, cara, qual é o ponto da visão, então, que o trabalho sexual ele vai ser rechaçado tanto quanto? Por quê? Né? E pensar nessas nuances, então, repensar o trabalho. Tipo, por que E, criticar essas partes, assim? e quando tu fala dessa questão do dissociar as coisas, é muito interessante, porque muitas pessoas podem confundir a pessoa trabalhadora Não, acho que da talvez não pessoa seja social, mas transcender mesmo. transcender mesmo, né? Existe o povo sempre achar que a pessoa em si, o que eu percebi é que assim, a trabalhadora sexual, eu citei muito um artigo que tem na Amped falando sobre o trabalho sexual e a criança, né? Como a criança se vê dentro da educação, né? A família em si da pessoa. E o que mais assim foi comentado é dessa situação de que existe uma extensão da vida laboral, porque queira quer não, é uma vida laboral sua, com a vida Exatamente. pessoal. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes não, não A, é isso. Tem pessoas que unem, né? Unem completamente. Mas é entender justamente aí que eu falo, aí que eu trago a subjetividade novamente. Entende? Tipo assim, é muito subjetivo. Vai de cada pessoa. Vai ter gente que é o seu trabalho, eu sou o meu trabalho, enfim. Vai ter gente que não, digamos assim. Quantos trabalhos uma pessoa tem que passar na sua vida para chegar numa saciedade individual do que ela vê como realização, autorrealização? Às vezes o menino vai estar lá trabalhando no McDonald's e fazendo cursinho popular de pré-vestibular, vai fazer isso, ele vai trabalhar como entregador de coisa no iFood, ele vai fazer uns freelancers para alguma coisa, ele vai ter vários trabalhos para um dia chegar na realização dele. E muitos seres humanos em suas subjetividades são isso. Vai ter aquele privilegiado também que vai ser herdeiro e não vai precisar trabalhar, ou o pai e a mãe vai pagar tudo e ele vai já trabalhar de cara com o que ele ama e o que ele quer. Mas é pensar nisso, assim, quando você pensa, eu penso muito nesse lance da subjetividade, quando você compreende o lugar onde você veio, o que te aconteceu, o que te arremeteu, você consegue compreender o que você vai ter que fazer para se elaborar, para ser o que você deseja para si mesmo, a sua subjetividade, né? A técnica de si que Foucault fala. E aí é muito interessante compreender que você vai ter vários trabalhos na sua vida. Talvez, ou não, mas é compreender que assim, é muito subjetivo, gente. E é por isso que tipo, sai de todas essas gavetas de classificações e coisas, assim. Tipo assim,
Eu ainda não finalizei o lance, mas é um lance assim, cara, essas pessoas existem. Elas estão aí, sabe? Se você quiser fazer leis de punição, de abolição disso, elas vão dar com a cara no muro. Porque por mais que você diga que não, tipo, ela vai continuar. É igual a legalização da maconha. Não igual, eu acho completamente diferente. E Mas isso não é de hoje, né? por mais que você não legalize, o negócio vai continuar acontecendo. E aí, essa solução que se está dando para finalizar a coisa e acabar, porque é um despropósito da moral e os bons costumes e tudo aquilo que a gente entende de exploração e tudo mais, certo? Mas você vai continuar fazendo com que o círculo da opressão continue dessa forma. Então, a gente não tem que dissolver nada, digamos assim. A gente precisa dissolver, mas não finalizar. A gente precisa transcender. Tipo assim, Pois a é. gente precisa evoluir essa situação. E é nisso, nesse diálogo, que daí a arte ela coloca, que a gente vai conseguir, talvez, colocar. E eu não sei, eu não vou finalizar nada. Eu só tô botando questões e aí a gente vê o que a gente faz com isso. Mas a vida é isso mesmo, assim, isso é o trabalho, eu escutei um podcast há umas 2 semanas, né, sobre a questão disso, assim, de que o bom da filosofia, estou falando do lado filosófico, mas a vida em si é não finalizar nada, porque se a gente finalizar, a gente dificilmente vai conseguir finalizar alguma coisa, mas levantar... O artista Tunga. Tunga é um artista contemporâneo, ele morreu em 2015, é um dos maiores, assim, do Brasil, ele teve várias exposições individuais, ele tem uma galeria individual dele em Otim, que fica em BH, e aí é um lance assim, ele vai falar, ele tem uma video performance que é um vídeo de um túnel que não tem fim, e é um porquê de continuação, não acaba, não tem fim, né? Ele fala também, ele vai trazer muito dos seus trabalhos, muitos orifícios, muitas coisas viscerais, muito sangue, muito nu, muita questão de sexualidade também. E ele vai também lidar com a morte, a finitude do ser humano. Artivanitas, ele vai fazer muitos crânios, muitas coisas. É interessante pesquisar depois. E aí eu meio que tiro a análise que eu faço de Tunga, é basicamente o que ele quer transmitir, é assim, a vida é um grande movimento infinito de oportunidade finita concedida. Eu não conheço ninguém que tenha voltado depois que morreu para dizer como é lá. Sabe? Tipo assim, a questão da vida eterna, para mim, é um modo de fantasiar a realidade para realizar a fantasia. Então, assim, eu penso muito o que está acontecendo agora, sabe? Tipo, o que eu posso agora no presente fazer para evoluir, para, sei lá, depois que eu morrer, tipo, ok, legal. Ou se você pensa em reencarnação, que também é esse lance de evolução, como que eu vou deixar o terreno mais tranquilo para a pessoa que vai vir depois de mim? Eu não sei, tipo. Mas é pensar essas coisas, assim. E aí esse artista em si, ele me traz muito esse questionamento, assim, de que essa coisa do universo, esse movimento contínuo. De pensar que não acaba nunca. A gente só tem uma oportunidade finita concedida. O que a gente vai fazer com ela? É aproveitar e fazer. O Nego Alisson Araújo colocou o seguinte: pegando o conceito das máscaras, muitas caíram com o passar dos anos e alguns enxergam o pior de si e vestiram ela novamente, porque é mais fácil mostrar sua fantasia aos outros, né? Acho que ele está falando sobre aquele conceito que a gente está falando de que as pessoas não entendem a complexidade. Eu acho que tem muito isso que eu estava falando antes, no lugar de se colocar como vítima. Entende? Eu vejo muito isso. E aí isso traz também esse conceito neofascista. Vladimir Safato ele fala, né, que eu estava falando antes, que um dos pilares do neofascismo é essa violência e a invisibilização de corpos. É uma violência, tudo aquilo que você não vê, digamos assim, você pensar, eu não sou homossexual, mas eu não quero nem ver um na minha frente. Eu respeito, eu tenho até amigos que são, mas eu não faço isso. Ou, não quero nem ver na minha frente. No lance assim, se você não vê, você não acerta a existência. E você, tipo, acertar a inexistência de algo que existe é uma violência. Então é um lance assim, às vezes as pessoas elas não querem também lidar com essa violência. E aí elas acabam se botando como vítimas e vestindo. Tem uma analogia psicanalítica de que o cachorro vai voltar a dar a coleira para o seu
progenitor ali. Assim que o progenitor tira a coleira dele e diz que ele pode correr. E aí é aquele cachorro que devolve a coleira novamente. Ele vai vestir a máscara para performar uma coisa tranquila. Ele vai se sujeitar de novo. Ele eufemiza a sua dor, né? Ele não se constrói como sujeito. Ele se sujeita. Então, eu critico dessa parte, assim, que... Então, você vai estar concedendo ao opressor essa questão de ser oprimido por ele. E isso não pode, porque daí você vai estar dando a continuidade ao ciclo de opressão. Entende? Pois é. E é muito louco, porque esse mesmo opressor é aquele que te fala assim, be yourself, sabe? Seja você mesmo. Você vê em coaches, em todas essas pessoas que performam esse discurso neoliberal, neofascista, ou enfim, que tem esse lance, eles sempre vão dizer, be yourself. Be yourself desde o momento em que não transgrida nada da minha moral. Moral de cu é rola, mas desculpa o palavreado, mas é sobre isso, tipo... Esse mesmo cara que tá lá dizendo pra você ser você mesmo, vai ser o cara que vai estar fazendo mil coisas, invisibilizando pessoas. Tipo, sei lá, esse menino que foi preso hoje, que quebrou a máscara, a máscara não, a placa da Marielle Franco, sabe? Certo, o deputado. É tipo isso, assim. Não dá pra Você, sujeitar essa pessoa. você vê que assim, essas pessoas assim, elas é como se fosse assim, ela tenta arrumar algum meio de eufemizar a sua dor, né? O que é que ela pode fazer, né? Então vou usar das máscaras, vou fazer o possível em relação a isso. E a gente, eu vi que Delbrando colocou aqui também, Tunga pernambucano, maravilhoso, deixou seu desafio de pensar a potência da arte em suas esculturas, né? Acho que é falando sobre essa relação da arte em si, né? Ele sempre trazia, eu acho interessante porque ele fala muito do amor, assim, também. Tunga, ele super questiona também esse amor e essas pulsões que vêm através do amor, do desejo e da paixão, e entender que, apesar de todos, para além de todas as doutrinas, as frentes de pensamento, filosofia e tudo mais, todo ser humano é dotado de amor. E aí ele vai trazer uma visceralidade nas suas soluções pictóricas, tanto em escultura, tanto em performance, em foto-performance, questionando todos esses lugares, assim. E ele pega muito o amor e o sexual e, enfim, é um multiartista, é válido pesquisar depois. Antes da gente entrar sobre a tua arte, que é o que me deixou fascinado, assim, quando a gente olha a tua página, né, a forma como tu consegue transparecer, que é justamente isso. Como você falou, eu uso da arte como minha voz. A minha voz é a arte. E você vê realmente isso, né? Se você olhar todas as telas que tu publica, realmente tem uma fala naquilo ali. Não é somente o corpo em si, que está ali exposto ou alguma coisa, não. Tem um livro ali. Não só é uma fala, tem um livro ali. Se você parar e refletir, você transcende em relação a isso, né? Antes de falar sobre isso, eu só queria que tu falasse bem rapidinho sobre a questão que essa questão do trabalho sexual não é algo que não é só uma luta que existe contra quem é de fora, mas também uma conscientização de quem é também de dentro, né? Existem pessoas que fazem o uso desse labor, mas não compreendem todo esse composto de conscientização. Aquela coisa que eu estava falando antes, de que a gente vem, acho que como um dos últimos dessas reivindicações de liberdade, revolta, ou bandeiras e tudo mais, eu acho que já está num lugar de fazer e dissolver todas elas juntas de uma vez só. Pode ser, posso estar sendo muito idealista, mas vamos pensar que são ideais possíveis. E é justamente, eu acho que a arte, eu trago ela justamente também pensando nessas pessoas. Fazendo analogia com o Iracema, que não sabia a opressão que estava passando, e aí morreu de tristeza, sem entender direito, embaixo de uma árvore. Muitas dessas pessoas que estão lá, elas também não sabem das opressões que são arremetidas. Elas sofrem e muitas pessoas às vezes morrem, ficam com depressão, ansiedade, suicídio, ou às vezes são mortas. Enfim, o sistema realmente é tenso. Mas aí eu trago, né? Estou aqui pintando esse retrato. Eu queria ter terminado ele, mas eu não consegui.
no lance da Gabriela Leite. Eu vou trazer, que nem você botou aí, a Virginie Despentes, que a gente leu da teoria King Kong, a gente leu A Puta Feminista, e aí tem também a Gabriela Leite, que também escreveu o livro. Foi a primeira ativista brasileira em relação às trabalhadoras sexuais. Ou seja, são pessoas que viveram isso, que experienciaram isso, e consegue, dentro desse lugar, trazer aquilo que Lélia Gonzalez dizia. É necessário nomear opressões para combatê-las. Como eu já compreendo que eu não quero estar nesse lugar combatente de militância, a arte ela vai dar esse lugar de voz sutil e subjetivo para que eu possa mostrar e dar voz a essas pessoas. Então eu vejo muito esse lugar, assim. Tipo, e aí eu comecei também a questionar isso. Tudo começou, na verdade, que eu comecei a, poxa, eu preciso falar dessas opressões. Mas como? Em 2018, daí, na verdade, 2017, mas 2018 já foi assim, que daí eu fiz a série dos recortes proletários, pensando na invisibilização do trabalho e como ele está colocado na nossa sociedade contemporânea do Brasil hoje. Aí eu pintei essas 3 telas, que é o engraxate, o vendedor e o comprador, o vendedor de ouro e os garis, né? Boto os garis ali sem o seu corpo, igualo ali a questão social como trabalhadores do engraxate e a pessoa que está num certo trono ali da tela, e a carteira de trabalho bem colocada no meio da tela para exemplificar isso. E o comprador e o vendedor de ouro já trazendo também de que o Brasil já foi o país do ouro. E aí, como que um comprador e vendedor de ouro está nesse lugar tão, né, tipo, você sabe que essas pessoas estão ali no dia a dia, você vê, pode ser qualquer pessoa vendo, e ninguém dá moral, porque já está tão intrínseco essas pessoas existindo, o trabalho dessas pessoas já está tão ali, que tipo assim, pum. E aí eu fiz essa primeira série pensando no trabalho como em si, questionando essas coisas, trazendo também essa coisa política, histórica, mas aí eu senti depois essa necessidade de questionar realmente a sexualidade. Mas aí é a primeira vez que eu falo nesse processo, assim, mas para mim não me perder. Eu comecei a estudar Foucault, comecei a ter análise psicanalítica no ano passado inteiro, estudar sexualidade a partir da visão de Freud e Foucault. E também fazendo uma autoanálise, assim. Como eu tenho um histórico de que dos meus 5 aos 18 anos de idade eu fui testemunha de Jeová e eu tenho esse pensamento de educação cristão, eu tenho que fazer também a dissolução. Porque por mais que eu tenha sido criada com isso, eu vejo que as coisas que eu passei da minha subjetividade, eu não quero mais essas coisas para mim. Mas eu ainda performo. Então, como que eu vou pensar outras formas de performar a minha liberdade? E aí eu li no ano passado a Divina Comédia de Dante Alighieri, e aí eu pintei uma tela a respeito disso, compreendendo que, na verdade, Dante, quando fez essa comédia, foi uma sátira da sociedade contemporânea dele, de uma crítica a esse pensamento católico, mas trazendo uma imagem do que seria o inferno, né? É uma saga de iluminação individual do homem. Não passa disso, assim. Tipo, a saga do infernal, do purgatório e tudo mais, é isso. E aí, é isso, da visão da subjetivação a partir de se subjetivar, né? O indivíduo que se subjetiva, que compreende a sua saga individual, de purgar os seus amores corrompidos do purgatório, até chegar a uma certa evolução ou iluminação. Isso está em todos os credos, crenças, não dá para dizer que não, né? A gente sempre está em busca de algo melhor. E aí pega também Alejandro Jodorowsky, que até tive esse prazer de assistir de novo A Montanha Mágica. Assisto A Montanha Mágica, é um filme muito interessante que questiona todas essas coisas. E aí comecei uma série de desenhos também de crianças, que eu ainda não estou pensando nessas imagens, nessas coisas, conversando com pessoas também
de como foi na infância delas, né? Não se perde virgindade, mas ganha-se sexualidade. Esse lance da virgindade foi também uma palavra, uma questão trazida pelo cristianismo. Né? Ganha-se sexualidade. Quando você ganha sexualidade, qual foi a sua primeira lembrança de sexualidade, né? Que você teve sozinho, ou que alguém fez com você, ou que, enfim, desde criança lá. E aí pensar nessas O, coisas, assim. o que eu Roda vejo também naquela tela mulher. que tem da criança é que é justamente isso, né? Para a nossa sociedade, o que é o conceito atual, é que aquilo ali é uma quebra. É tipo você está quebrando toda uma visão conservadora de uma sociedade. Mas na realidade não é isso. Você só está se compreendendo naquele momento, a criança em si, né? Por isso que existe a fase fálica, que é dos sete em diante, né? Que a criança em si vai ver no seu órgão genital o prazer, mas não é que ela vai as pessoas pensam que ela vai ficar utilizando todo. Não, é só um ponto a mais de prazer que é canalizado. Mas ali é um movimento onde ela se compreende, né? Ali é o começo de toda uma vida que você. Sim, é tipo essa coisa também, essa fase fálica aí, de como ela foi construída, dessa coisa que Freud fala ali, né? Eu fiz a imagem, é uma menina olhando dentro da calça do menino, tipo, e aí ele fala, Freud fala, quando a menina constata isso e ela vê que ela não tem aquilo dali, é porque falta alguma coisa. E aí a sociedade, como foi colocada, de todos esses saberes, esses poderes, ela vai sempre colocar que falta alguma coisa na mulher. E aí não, gente, não, entender que a gente não é mais, sabe, questionar também esses lugares, assim, muito pensar nesses lugares, assim, tipo, de quais eram as brincadeiras, né, que brincava, brincar de médico, brincar disso. Pois é. Eu queria que tu falasse um pouco de uma tela tua que eu achei muito interessante, né? Que é a vagina no meio, aí tem um coração, Aqui atrás, né, uma gaiola, um pássaro, né? E um olho. E eles estão interligados, né? Qual foi, sim. essa, justamente essa. Nossa, Qual foi tua nossa, chegou percepção, no assim, meu o que forró. pessoal, Tá, visitem a página dela porque vocês vão ver, campeão. realmente são coisas que assim, você tem, é como eu digo, é um livro dentro de uma tela. Que responsabilidade. É um lance assim, o nome desse quadro eu botei Culpa, né? E Culpa, né? aí ele tem isso, ele vai ter ali a gaiola, o pássaro, o coração e um olho. E aí vai estar tudo Só te cruzando. interrompendo bem rapidinho, Paula. Essa tua frase que o Ideobranco colocou, é tua frase, não se perde a virgindade, ganha-se a sexualidade? Eu vou admitir que eu não lembro onde eu vi essa frase. Eu não lembro, eu queria encontrá-la novamente. Eu até tentei já algumas vezes ir atrás na internet dessa frase, mas eu sei que ela não é minha. Eu não sei se foi numa conversa que pegou, mas eu sei que eu tenho anotado ela num sketch e aí eu revisitei ela de novo e eu não dei a. Enfim, então ela não é minha, mas foi uma frase que me fez Interessante. pensar muito, tá? Então eu admito que não é minha, mas ela aconteceu aí, ela estava anotada ali. Mas enfim, esse quadro aqui, para não me perder muito, é o lance assim. O nome do quadro é Culpa. Culpa de quê? Eu estava confrontando, ele foi o quadro que eu fiz junto após ao quadro que eu fiz ali com os triângulos, que eu estou numa janela e tem uma pessoa com. Eu não dei um título para esse quadro. Na verdade, eu dei sobre a minha história de amores corrompidos. Mas ele foi feito junto e é uma autoanálise. Ele é muito subjetivo mesmo, ele é autocentrado, ele é feito para mim, mas é também para confrontar isso. O lance da culpa, a libertação da culpa católica. O pássaro sai da gaiola, ele se libertou, porque ele sentiu, né? Tem o coração ali, ele teve amor, e ele se libertou desse olhar do grande outro, né? E ele, na verdade, se olhou, ele se viu. Tanto que o pássaro, eu pensei muito nessa posição que eu botei esse pássaro. Eu poderia ter colocado esse pássaro de braços abertos de frente, voando livremente.
esse pássaro, ele tá, digamos assim, eu penso muito nesse lugar do pássaro ali, quando o pássaro, sei lá, ele sai do lugar e aí ele volta e plana no ar e olha aquele lugar que ele viu. Ele olha da onde ele saiu, ou seja, ele enfrenta a, enfim, aquele olhar de enfrentamento mesmo. Então, ele está do lado ali do olhar do outro, ou seja, o revoltado que se responsabiliza pela sua dor e também fala, ó, essa tragédia aconteceu, ou seja, essa culpa católica. Teve alguns amigos psicanalistas e tudo mais que viram o quadro e compararam ele com o esquema Z de Lacan. E aí, depois eu não vou conseguir explicar sobre isso, mas até que fez sentido em algum lugar. Mas esse quadro é muito disso, assim. Se a gente entende que na história da mulher e da humanidade tem essa castração de tirar o clitóris, né, em algumas culturas, essa coisa da nossa sociedade ela ser fálica, a mulher ela não pode ter prazer. Aí eu botei um cu ali, um ano está junto ali, né? Tá os dois, de uma certa forma. E justamente disso, assim, a sagrada e o profano, a sagrada ela se profana por si mesma, é profanado o ânus, né? Essa coisa de ser fiscal, se eu não quero que fiscalizem o meu cu, eu não vou ser fiscal de cu, e para a gente entender que isso não aconteça, a gente tem que se reconhecer, tem que saber, tem que libertar desses julgamentos do olhar do grande outro. E eu acho que foi basicamente esse o pensamento que eu tive, assim, e dessa liberdade mesmo, assim, de colocar. Mas entender isso também botei a gaiola ali justamente para entender que, falando em bolhas, assim, é necessário a gente ter a própria bolha para se compreender individualmente, mas se a gente quiser sair da bolha e ir lá compreender o outro, sair da caverna, a gente pode. Se a gente quiser voltar para a caverna para dormir, para viver a nossa vida, enfim, a gente pode também. É necessário ter esse, né? Eu sou um ser subjetivo, mas eu estou num processo de subjetivação. E esse processo de subjetivação é, como eu disse, ele vem antes de um lugar, de pessoas, e eu vou me construir. E aí é essa questão da libertação, da culpa, e me reconhecer individualmente. E aí acho que é sobre isso, assim. Não sei se Pois expliquei é. bem. Eu faço arte porque eu não Não, não, consigo botar em palavras. não, Ou pelo sou subjetivo contrário. em palavras. Não, pelo contrário, assim, eu acho assim que toda a explanação que tu tem, além das tuas telas, é muito interessante, assim, porque é um pensar que muitas vezes a gente pensa que não consegue transmitir, mas a gente transmite. Pode ter certeza que a gente sempre vai conseguir transmitir isso, né? E eu vejo muito nisso, assim, é como eu repito novamente, a tela está falando muito, entendeu? Por isso que eu digo, ó, é muito interessante tuas telas, assim. Um megafone, entendeu? É um megafone. Então, assim, por mim, ficaria até de madrugada, porque o papo é sempre bom, né? Mas a gente tentou manter até uma hora e meia, mais ou menos. Mas eu queria te agradecer muito, assim, pelo teu trabalho em si. Por mais que seja difícil, que é difícil, a gente... É uma coisa tão... um labor em si, que é muito subjugado por uma... Eu penso muito assim, é muito subjugado por uma sociedade que a consome intensamente. Porque se você pegar Exato. os dados que existem, principalmente depois de pandemia, cresceram, entendeu? Então, assim, para mim a sociedade é muito hipócrita. Ela reclama muito daquilo que ela tenta inibir uma coisa. Não tem quando a gente gosta de algo, mas a gente nunca quer dizer. Pronto, a sociedade falta sair do armário em relação ao trabalho sexual. Eu penso justamente isso. Fora isso, a questão da tua. Pode falar. Acho que é isso, assim. Certos lugares eles não deveriam existir. Essas classificações elas foram feitas equivocadamente, patologizaram pessoas. Nossa, me esqueci. Mas nossa, um grande abraço, muito obrigada. E é basicamente isso, assim, eu quero abrir, sabe? Acho que a tendência, eu quero abrir, eu não quero fechar. Acho que
Tunga também é isso, ele traz muito disso, é sobre o que nos aproxima e não sobre o que nos distancia. E aí eu brinco muito com esse lance de máscara, tá aqui em cima, tem várias, justamente qual é a autenticidade, então, que a gente vai dar para as máscaras que a gente decidiu usar. Que a gente compreende que a gente precisa de muitas. Nós não somos um só, nós somos vários em um só. Né? Nós somos pessoas muito diversas no nosso dia a dia. E compreender que a gente é uma totalidade nisso só. Mas a gente não se constrói sozinho, né? A gente se olha no espelho para sair de casa para estar bem apresentável para o outro. Não se preocupe com o julgamento do outro, mas compreenda que é necessário acertar a dignidade dele e liberdade se você quer também ser um ser digno e livre, digamos assim. Às vezes, não quero ser livre, tudo bem. Então, decidir não ser livre também é a liberdade de decidir não ser livre. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que colocar, né? E eu acho que é sobre isso, assim. Porque eu não queria, na verdade, a arte, ela sempre esteve presente na minha vida, desde os meus 3, 4 anos, eu sempre adorei desenhar, sempre adorei pintar, sempre adorei fazer tudo isso. E eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Isso aconteceu. E aí, o que eu vou fazer a partir do que me aconteceu? Né? Como eu vou me subjetivar? O que eu vou fazer? Apareceu na minha mesa. Olha, tem essa tragédia aqui. Você quer falar sobre ela? Por que não? Vou trazer na minha arte. Eu queria estar falando sobre outras coisas, sabe? Eu tenho umas teorias sobre o universo, sobre várias coisas, assim, umas coisas Não se só preocupe em relação assim. a isso. A gente Mas faz outra live, viu? acho que se eu sou uma artista contemporânea, como Nina Simone falava, que o artista contemporâneo ele tem que falar das coisas contemporâneas, do que ele remete no momento que ele está vivendo. Eu tenho 25 anos, eu moro no Brasil, eu estou em 2021 em uma pandemia com o Bolsonaro sendo presidente. O que eu vou falar a partir desse lugar? Se eu sou essa pessoa que não vai partir de um lugar abstracionista, enfim. Não sei, tipo, é isso. Espero que, eu não sei, né? É um assunto muito complexo para que eu conclua, eu não posso finalizar, mas eu vou tentar administrar. E aí é nesse lugar que eu estou administrando, sabe? É isso, assim. Bem Mas paz. é muito bom, assim, a gente, eu tinha esse medo, assim, de aparecer, de dizer as minhas coisas, e hoje a gente sabe que existe toda aquela Sem situação. estagnação evolutiva, Ilhéu Brando, desculpa. Mas é isso. Mas é Não, isso, eu ia gente. falar justamente dele, assim, que ele disse, maravilhoso, é necessário o momento, parabéns, grande abraço. Ele disse que não nos deixemos cegar pelo conformismo, né? Parabéns. Ó, e Delbrando, se você conhecer pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu Obrigada. conheci na universidade, ele é gente boa demais. O que eu vejo, Paulo, é justamente isso, assim. Às vezes o medo que a gente tem de falar, de dizer assim, é o que nos oprime, é o que nos deixa dentro da gaiola que você desenhou, entendeu? A gente escolhe pegar a coleira e dar pro opressor de novo. É como o Sartre diz, né? Nós estamos condenados a vivermos livres. Né? Por mais Isso. que a gente tenha liberdade, a gente não quer. A Idade da Razão. Eu li esse livro em janeiro do ano passado. Eu penso em ler, viu? Eu penso em ler. É maravilhoso, é uma história muito interessante. E ótimo. A questão do existencialismo é um dos fatores que eu quero ler esse ano. É porque é tanta coisa, viu? Porque tem que ter cabeça. É porque eu gosto mesmo. Mas é isso, assim. Vamos questionar. O que eu penso hoje é assim. Eu também já fui uma pessoa que não questionava nada. E isso é muito difícil. E a partir quando você questiona, é complicado porque as estruturas vão se sentir um pouco abaladas e você tende a ser um pouco colocado de lado. Mas é o preço da sabedoria, a solidão também. E às vezes é como Nietzsche fala, né? A solidão tem hora que é tão bom, tem coisa melhor do que a solidão. Você está, no teu caso, fazendo tuas telas, colocando teu pensamento, no meu aqui escrevendo minhas coisas e publicando sozinho e lendo meus livros, né? Então, assim, é como você falou, resposta a gente não tem, nem você tem, nem eu, e acredito que eu nunca vou ter. Agora, perguntas eu vou ter bastante. Isso é o que nos move. Daí eu acho que a arte ela entra nesse lugar também de que perguntar demais vai te trazer muita coisa, entende? Tipo assim, mergulha, mas não afunda.
tenho pensado muito nisso, assim, nessas melancolias, uma pessoa que é questionadora, você quer questionar, você quer torcer tudo, até que ponto? Onde você quer chegar? E aí é por isso que é necessário se conhecer, compreender que aí Marina Abramovic vai trazer muito nisso na Artista Está Presente, é um documentário muito interessante, uma amiga minha que me passou e foi uma epifania maravilhosa compreender isso, mas o processo dessa performance e tudo mais é compreender o corpo individual, né? Tipo assim, a presença. Porque às vezes você vai questionar coisas de antes, questionar o que pode ser, e aí você vai entrando em muita pesquisa, e muito escritor, e muita Termina. e muita coisa. O ceticismo ele traz isso. Eu falo desse lugar, né? Tipo de, eu não faz mais sentido para mim a maneira como eu fui ensinada. Agora eu vou procurar outra coisa. Então buscar demais acaba que você entra muito em lugares que vão distanciar, não vão aproximar. É necessário, mas assim, mergulha, mas não afunda. Não, justamente. Isso é o que eu estava lendo ultimamente naquele Bong Chul-han, né? Que é esse excesso, assim, tanto de positividade quanto de negatividade, nos leva a burnout, a depressão, a todas essas patologias que são contemporâneas agora e antigamente, né? Então, assim, o que eu falo assim, questione para você não ser aquele cara que segue a onda lá. Mas assim, não questione demais porque não vai levar a nada também. Você não vai chegar em nada Você vai ficar questionando tudo. angustiado. É, Teve momentos assim que eu tava angustiada, terra em transe, o que aconteceu? O mundo é injusto, as pessoas, sabe, de tipo não ver mais sentido. E aí essa perda de sentido que vem junto com uma grande densidade de informação aprendida, tem que saber administrar mesmo ela. Por isso que não dá para. Eu vejo nesse lugar de inconclusão também, que a gente está aprendendo. E a teoria, ela não abanca a prática. Vai viver, sabe? Eu vejo assim, moro sozinha, pesquiso, leio muito, passo muito tempo sozinha. É necessário viver o mundo, sair da porta, sair da bolha e contemplá-lo, experienciar né? as coisas com a pessoa, sentir. Penso porque sinto, sinto porque penso. Eu não quero saber, eu quero sentir. Mas às vezes eu quero saber também. E aí é compreender esses pontos desse equilíbrio entre o saber e o sentir, sabe? De não querer saber demais a ponto de ficar nesse niilismo, nessa desesperança, porque, puta, sei demais. E tá, ou também de não se perder nas experiências também e compreender. Enfim, né? É porque você se torna chato. Pronto, Quando você ai, questiona. gente, acho que eu já finalizei. O Aqui, ruim de. assim, senão eu tô falando demais e vou estar repetindo, sabe? Não, Mas não acho se que é preocupe, não. Eu sempre termino minhas lives assim, pedindo para que a pessoa faça dita uma frase, traga algum pensamento, alguma coisa para a gente registrar como o final da live. Primeiramente, eu queria te agradecer novamente, dizer que foi maravilhoso, foi muito interessante, assim, é como eu sempre digo. É, eu decidi escrever porque eu achei muito interessante. Eu achei algo que a sociedade, para mim, a sociedade expurga e ao mesmo tempo é uma pérola, entendeu? É uma coisa assim que a sociedade precisa, sabe que está no seu bolso, mas não quer pegar nele, deixa ele lá. Mas enfim, eu te agradeço demais e eu pretendo agradeço também. te aperrear bastante, assim, quem sabe. Ó, o que é que tu acha disso, isso assim? Você sempre está respondendo com maior satisfação, eu agradeço demais. E queria que você trouxesse essa frase, ou um pensamento, alguma coisa para a gente encerrar a live. Nossa, tem tanta coisa, mas eu escolhi de novo, que eu acho fantástico isso aqui. É uma citação do livro da Alma Imoral, esse aqui, ó, de Newton Bonder, é um rabino, né, que escreve sobre pessoas que transcenderam ou transgrediram esse posicionamento judaico-cristão em algum lugar, falando sobre gênero e tudo mais, e sexualidade também, falando da moralidade. A minha psicanalista falou que a arte ela não está junto com a moral, né? Mas é um lance assim de. Ela questiona, né? E aí aqui ele fala assim: ó, há um olhar que sabe discernir o certo do errado.
e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Esse é o olhar da alma. Eu acho que, para qualquer conceito que a gente tenha de evolução ou subjetivação individual, todo mundo ama, todo mundo tem alma, ou até coloca o amor junto. Ah, a pessoa não tem alma, a pessoa não ama. E todo mundo ama, em algum lugar. E eu acho que essa frase é... É muito bom, muito bom. Eu não, é como eu digo, assim, é sempre, por mais que a gente ache que a gente sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada, né? E cada dia mais vai aprendendo. Paulo, eu te Michelangelo agradeço ele bastante. falou que ele estava aprendendo ainda. Então é isso, eu tenho 25, a gente está. Estamos aprendendo, né? Exato. Olha, eu te agradeço demais, mais uma vez, né? Eu agradeço muito. Então, eu vou dizer ao pessoal que eu vou colocar o perfil dela, pessoal, sigam lá, vejam a arte dela, é muito interessante. Como também eu vou disponibilizar o link do que eu fiz, o artigo que foi escrito em cima de toda essa visão que a gente desenvolveu. Então, mais uma vez, eu te agradeço, Paula. Boa noite. Eu estou à disposição para qualquer live. Se você quiser falar de universo, do que você. Nós estamos aqui para dialogar. O diálogo é que move as coisas. Exatamente. Enquanto ainda houver diálogo, a gente adia o fim do mundo. Tchau. Tchau, um beijo, boa noite. Muito obrigada. Até mais.